Deus abençoe, irmãos, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para mais um programa Jovens Destemidos, né? Agora nessa segunda parte, segundo episódio desse pequeno estudo que Deus colocou no nosso coração, de iniciarmos. Trata-se de um assunto tão maravilhoso, né? E compreende uma grande quantidade de tempo, né? Um grande período, melhor dizendo, de tempo, e que Deus revelou para nós essas coisas através do nosso profeta. Tem que estar no nosso entendimento, né? Essas coisas foram reveladas para que nós pudéssemos conhecer essas coisas, né? Deus abriu selos, Deus revelou seus mistérios para que o seu povo reconhecesse essas coisas, para que nós pudéssemos olhar para a Bíblia, assim como o irmão Brana conseguiu olhar após os selos, né? Dizer, agora a Bíblia se tornou nova. Amém? E sem mais delongas, né? Nós vamos iniciar para essa parte 2. Hoje nós falaremos um pouco sobre o primeiro ajuntamento, né? Nós falamos no último programa nós fizemos um panorama geral, né? E vimos que há 3 ajuntamentos, essas 7 festas, elas se compreendiam em um período de 1 ano, né? Vindo do primeiro até o 7º mês, e eram feitos em 3 ajuntamentos, e cada ajuntamento compreendia uma quantidade de festas ali, tá bom? Então hoje nós veremos esse primeiro ajuntamento, que compreende 3 festas, né? Esse primeiro ajuntamento, que é o ajuntamento da Páscoa, né? Está aqui também a palavra que seria em hebraico, né? Pesach, é a mesma palavra no caso, né? E o significado dela significa passagem, né? Passagem. Então, ela tem uma tradução assim mais livre, né? Como Deus passará por vós, né? Esse aqui fala-se sobre o juízo que passou naquela terra, e aquilo não adentrou a casa daqueles israelitas, que comemoraram a Páscoa do Senhor, mas aquele juízo passou por eles, né? E também uma passagem da escravidão à liberdade, né? Também tem esse sentido. Amém? E para iniciarmos, nós tomaremos aqui um parágrafo para nós entendermos um pouco, porque quando nós falamos disso aqui, nós estamos falando sobre Velho Testamento, né? Então nós compreenderemos que isso aqui é um tipo, né? Tudo isso aqui é um tipo. Tudo são tipos e sombras. E esses tipos e sombras, ele é um negativo, né? Nós veremos aqui um parágrafo, o irmão Brana falando sobre isso. E o cumprimento desse negativo, ele é o positivo que toma conta desse negativo. Amém? Então, para não ficar nas minhas palavras, quero aqui tomar o parágrafo do irmão Brana, para nós entendermos um pouco sobre isso, né? Entendermos um pouco sobre o que essa sombra e tipos falam, né? A mensagem, o lugar de adoração escolhido por Deus, de 20 de fevereiro de 1965, o irmão Brana ele fala um pouco sobre o que é sombras, o que são tipos, né? A partir do parágrafo 33, o irmão Brana diz assim: agora, procuraremos agora para ver qual é este lugar, o lugar em que ele colocou o seu nome. Vamos ter que descobrir onde ele colocou o seu nome. Então, se descobrirmos qual é o nome de Deus e onde ele colocou o nome, então encontraremos o lugar de adoração logo que descobrimos isso. Agora observe isso que o irmão Bruno vai dizer aqui, ó. Todas essas coisas, claro, foram sombras das coisas futuras. Toda a lei estava sendo sombra das coisas futuras. Justamente como a lua é uma sombra do sol, ela serve na ausência do sol. Justamente como é para a igreja servir na ausência do Filho, Filho de Deus. Na ausência do Filho, a luz menor, a igreja, os crentes, servem a Deus e imitem luz na ausência do Filho. Mas quando o sol nasce, não mais se vê a lua, porque ela se pôs. Não precisa mais da luz, porque ela apenas recebe sua luz secundariamente, do sol. Agora, como marido e mulher, o sol e a lua é a igreja e Cristo. Agora, encontramos que estas coisas são sombras de Cristo. Observe como o Bruno vai dizer aqui, ó. Todo sacrifício, festa e tudo no Antigo Testamento foi sombra de Cristo. Justamente como a sombra aparece no chão. Agora, aqui é onde vamos ter que encontrar o lugar correto de adoração.
é voltar aqui no Antigo Testamento, onde foi apresentado e ver o que estas coisas foram. Agora, quando uma sombra aparece no chão, pode-se notar se é homem, mulher ou animal, ou seja o que for, porque faz sombra no chão. E à medida que essa sombra diminui, a sombra sendo o negativo, a sombra, o tipo sendo o negativo é absorvido pelo positivo. A sombra e o positivo se juntam. E é isto então que forma o positivo. E se todas as coisas antigas, a Bíblia disse, no Antigo Testamento foram sombra das coisas futuras, por conseguinte, Cristo foi a sombra das coisas futuras. Por isso, podemos ver pelos tipos do Antigo Testamento, onde ele escolheu colocar o seu nome. E por agora. Agora, como é a sombra, cruza o chão, eu disse, é o negativo, sendo um tipo. Assim nós, os adoradores, também podemos ver as sombras do Antigo Testamento desvanecerem no positivo do Novo. Agora, todas as festas, os feriados, todo o tabernáculo, toda a madeira, todo o tabernáculo, tudo tipificava Cristo. Todas as ofertas, todas as leis, tudo foi em tipo de Cristo. Já estudamos isso repetidas vezes aqui no tabernáculo. Então vemos através dessas coisas que cada credo, igreja e denominação é deixada bem para trás. Nem mesmo estão na corrida absolutamente. Cada credo, cada igreja, cada denominação é deixada completamente para fora. Absolutamente não há lugar para elas. Amém? Então aqui nós entendemos, né, pelo que o irmão Branco está dizendo, o que é uma sombra, o que é um tipo. E que todas essas coisas, todo esse Velho Testamento, toda essa, vamos usar essa palavra aqui, não sei se ela seria mais adequada, mas toda essa simbologia, ela era tipos e sombras proféticas, que apontava para um cumprimento, que apontava para algo que sucederia, cumprindo aquilo de uma maneira completa. Né? Então o irmão Branco está dizendo, a sombra ela é um negativo. Mas quando o positivo se aproxima, e se aproxima, e se aproxima, ele se aproxima de tal forma que quando ele se cumpre, ele absorve o negativo. Então é como a minha mão, uma sombra da minha mão ali, eu consigo observar o formato, que é o formato de uma mão. Mas quando a realidade da minha mão chega e se aproxima, ela toma o negativo ao ponto do negativo não aparecer mais. E todas essas coisas que veremos hoje, nós veremos que todo o cumprimento disso se deu em Cristo. E todas essas sombras, elas foram tomadas, elas foram extirpadas quando o positivo apareceu. Quando o positivo, não mais a sombra, mas o positivo se tornou real. Amém? Então, para nós iniciarmos, vamos falar aqui, né, sobre a Páscoa. E a Páscoa, a primeira Páscoa que houve, né, nós sabemos que ela trata-se do primeiro êxodo. Ela trata-se de um povo que estava cativo e foi liberto. Então, esse povo que estava cativo e foi liberto, eles tiveram ali uma Páscoa. E foi a primeira Páscoa que aconteceu. Em toda a Bíblia, quando você vai procurar sobre Páscoa, a primeira vez que houve a Páscoa foi em Êxodo 12. Amém? E essa Páscoa ela era constituída dessas três coisas aqui. Porém, lá em Êxodo 12, você vai ver o cumprimento só desses dois aqui. Ó. O canetão já acabou a tinta. Mas você vai ver o cumprimento desses dois aqui. Que é o Cordeiro Pascual e o Pães Asmos. Deus ele vai exigir do povo que eles façam o sacrifício de um cordeiro, que ele passe o seu sangue no umbral, que eles assem e comam esse cordeiro, e que Deus também exige que eles façam pães ázimos e comam esses pães ázimos. Pão sem fermento. Então, a primeira coisa que nós vemos acontecer são essas duas coisas. A primeira vez que houve a festa das primícias, isso já foi lá com Josué.
Isso já foi quando eles entraram na terra. E após eles entrarem na terra, Deus exigiu que aquele povo, que era uma nova geração, fossem circuncidados. E após eles serem circuncidados, eles comemoraram uma Páscoa. E após comemorar essa Páscoa, eles comemoraram a festa das primícias, com os primeiros grãos daquela terra que eles acabaram de entrar. Eles não tinham nem ainda partido para tomar toda a posse da terra. Eles tinham acabado de cruzar o Jordão. Amém? Então, a primeira vez que nós vemos isso aqui é nesse contexto do primeiro êxodo. E como o irmão Brana diz nas Eras, tudo que Deus faz uma primeira vez, Ele não pode fazer uma segunda vez de maneira diferente. Porque se Deus fizer de uma maneira diferente, quer dizer que na primeira vez Ele não fez da maneira correta. Ele não fez da maneira certa. Ele não fez da maneira perfeita. Sendo assim, pode ser que Deus não saiba de todas as coisas. Pode ser que Deus seja assim como eu e você, sujeito a aprender algo. Mas esse não é o Deus da Bíblia em que cremos. Por isso, toda vez que Deus faz uma coisa uma primeira vez, aquilo se torna um padrão. Então, assim como Deus fez em um primeiro êxodo, assim Deus sucessivamente fará em um segundo êxodo e um terceiro êxodo. Ele tomará o mesmo padrão. Ele tomará a mesma forma que foi. Porque se assim não for, quer dizer que na primeira vez, então, ele errou. E nós não cremos em um Deus que erra. Muito pelo contrário. Nós temos um Deus que sabe todas as coisas. Amém? Então vamos lá. Então entrava-se esse cordeiro aqui. Esse cordeiro pascual. Era a primeira comemoração dessa festa. Nós veremos, eu até quero tomar aqui. Nós vamos tomar a escritura ali de Deuteronômio 16. Você vai encontrar em Deuteronômio 16 sobre as festas e também em Levítico 23, como um panorama geral. Mas vamos lá. Sobre essas festas aqui, vamos tomar lá. Lá em Deuteronômio 16, verso 6, assim. Mas exclusivamente no lugar que o próprio Jeová teu Deus tiver escolhido para ali fazer residir o seu nome, sacrificarás o cordeiro no pesar, na Páscoa. À tarde e ao pôr do sol o comerás, no tempo determinado em que saíste do Egito. E o grelharás e o comerás no lugar específico que o Eterno, o teu Deus, determinar. Ao raiar do novo dia, voltarás e irás para as suas tendas. Durante 6 dias comerás pães ázimos, sem fermento. E no 7º dia haverá uma solene reunião geral em honra de Jeová, o teu Deus. Nenhum trabalho fareis, nenhum trabalho realizarás. Amém? Então veja, aqui Deus instituindo a lei, ele instituindo sobre as festas. Então a lei que ele passa é que, nesse dia, eles comemorassem a festa do Cordeiro Pascual, né? Um dia após se iniciasse a festa dos pães ázimos, e essa festa ela durava 7 dias, isso nós vamos encontrar lá em Levítico 23. Lá em Êxodo 12, ele fala até específico do dia, né? Até qual dia vai, se não me engano é Êxodo 12, verso 8. Então ele durava do dia 15, iniciava-se no dia 15 e ia-se até o dia 21 do primeiro mês. Né? O Cordeiro Pascual era dia 14, e as primícias elas se comemoravam no dia 16, um dia após o início da festa dos pães ázimos. Agora, vamos lá. Nesse Cordeiro Pascual, Deus exigia 2 coisas. A primeira coisa é que ele fosse um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum. Sem defeito nenhum. E a segunda coisa que Deus exigia era que o povo comesse toda a carne daquele cordeiro. Deus exigia que aquele povo se alimentasse daquele cordeiro. E o que sobrasse, eles queimassem. Tanto que quando você vai lá no livro de Samuel, aos 2 filhos de Eli, um dos grandes erros, uma das grandes abominações para Deus, foi eles buscarem pegar do povo as melhores partes do cordeiro que eles estavam sacrificando na Páscoa.
Então esse cordeiro, Deus exigia que o povo sacrificasse ele, e que fosse um cordeiro de 1 ano, um cordeiro perfeito, sem defeito, sem máculas, sem ser manco, sem ser cego, sem nenhum problema, e que o povo comesse toda a carne desse cordeiro. Isso era por família, né? E após isso, né, no outro dia, se iniciava a festa dos pães ázimos. Agora, isso aqui, como nós lemos, como nós falamos, isso aqui é Velho Testamento. E o Velho Testamento, como nós lemos no parágrafo agorinha, ele era uma sombra das coisas futuras, que é Cristo. Eram sombras de Cristo. Então, o cumprimento dessas sombras, vamos usar essa palavra novamente, talvez ela não seja melhor, mas esses símbolos aqui, essa simbologia, ela estava retratando sobre um que viria. Ela estava profetizando sobre um que viria e cumpriria isso em realidade. Seria o positivo desse negativo. Amém? Então, nós entendemos, olhando por esse ângulo, nós conseguimos entender o porquê que João Batista apontou para Jesus e disse: eis o cordeiro que morre pelo pecado do mundo. Ali, em sua primeira vinda, ele estava retratado como um cordeiro pascual. Ele desceu como um cordeiro pascual. Ele não desceu como o leão da tribo de Judá, aquele que conquista. Não, ele desceu como um cordeiro. O irmão Branco chega até a dizer, por isso que a pomba conseguiu descer nele, porque ele tinha a natureza de cordeiro. Então, ele identificado com essas escrituras, por várias vezes Jesus se identificou como cordeiro. Não como qualquer cordeiro, como cordeiro pascual. Ele se identificou. Por isso que ele chegou a dizer aos fariseus, vocês querem saber em que eu sou? Examine as escrituras, porque elas dizem de mim. Porque desde o princípio, quando Deus entregou para Moisés o Pentateuco, ele estava falando sobre cordeiro. A primeira vez que aparece um cordeiro na Bíblia, você vai encontrar lá em Gênesis, quando Deus faz um pacto com Abraão. O pacto incondicional com Abraão. É a primeira vez que aparece um cordeiro. Deus exige de Abraão cordeiro. A primeira vez que um cordeiro aparece é para um pacto incondicional. Então, quando Jesus desce, ele sendo positivo, ele sendo a realidade dessas figuras, desses tipos, dessas sombras, ele identifica a si mesmo. Por isso João Batista disse, embora nós falamos um pouco disso no programa passado, a gente não quer ser repetitivo, né? Mas por isso que João Batista chegou nele e falou, mas Senhor, como que tu vens a mim, quando era eu que devia ir a tu para ser batizado? E ele diz, João Batista, convém a nós cumprir toda a justiça. Irmãos, as pessoas, e isso não é demérito nenhum, mas as pessoas não sabem, muitas vezes, do porquê Jesus foi batizado. As pessoas acham que, muitas vezes, Jesus batizou porque ele tinha que dar exemplo, porque assim como ele foi batizado, todos nós devemos ser também. Mas ali Jesus estava cumprindo escrituras. Ele estava identificado, ele estava identificando-se como cordeiro. Ele tinha que se identificar, não pelo que eu penso, mas ele tinha que se identificar com as escrituras. Por isso ele disse a João Batista, convém a nós cumprir toda a justiça. A justiça da onde? A justiça da lei. E o que a lei pedia? O que a lei exigia? A lei de Deus. Que o cordeiro fosse lavado na pia de bronze, antes de ser sacrificado. Então o cordeiro, antes de ele ser levado ao matadouro, antes dele ser morto, antes dele ir ao fogo, antes das pessoas terem que comer a sua carne, ele tinha que passar por uma pia de bronze. Por isso, no seu início da sua jornada, qual a primeira coisa que ele teve que fazer? Ele teve que cumprir escrituras. Ele teve que identificar-se como um cordeiro pascual. Então ele foi para as águas do batismo.
para aquelas águas de bronze, para aquelas águas que identificava ele como um cordeiro que seria levado ao Calvário, como um cordeiro que seria morto. Então ele estava se identificando escrituristicamente. E vamos caminhando nisso para entendermos melhor. Então esse cordeiro pascual, nós conseguimos entender que a realidade dessa figura aqui é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós vamos ler aqui uma escritura, e isso, agora nós vamos entender o porquê toda a escritura, quando você vai lá em Êxodo 12, sobre a Páscoa, ele fala do cordeiro e do pão asmo. E depois fala sobre as primícias, lá adiante. Quando você vai em Levítico 23, ele fala de junto, cordeiro e pão asmo. Mais adiante um pouquinho primícias. Quando eu falo que ele fala cordeiro e pão asmo, é que ele fala como se essas duas coisas fossem uma só. Embora um cordeiro e um pão parecem ser coisas totalmente diferentes, né? Uma é vida animal, outra é vida vegetal, mas nós entenderemos isso daqui um pouco. Quando você vai lá em Deuteronômio, também traz o mesmo sentido, de que o cordeiro e o pão asmo, eles falam numa unidade. Em uma unidade esses dois. Amém? E aí um pouquinho adiante, diz a respeito das primícias. Agora, vamos lá em João 6. Vamos lá em João 6. E vamos ver algo aqui. Vamos lá. Lá em João 6, vou retratar um pouco para não delongar muito aqui, né? Mas Jesus ele diz assim: eu sou o pão que desci do céu. Né? Eu sou o pão que desci do céu. Isso escandalizou ali os judeus. Escandalizou aquele povo ali. Falou, mas esse aí não é o filho de Maria, e filho de José, né, que nasceu, que é de Nazaré? Não é esse aí ele? Mas como que nós conhecemos ele? Como que ele diz que ele é o pão que desceu do céu? Né? E Jesus diz assim, vou ler do verso 41, do versículo 41, diz assim: então os judeus começaram a se queixar dele, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode ele dizer, eu desci do céu? Por essa razão, Jesus respondeu-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Em verdade, vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram um maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para todo que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus. Espravejavam uns com os outros. Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus advertiu. Em verdade vos afirmo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa.
Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades diz Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Agora observe algo aqui. Ele se identificou como pão e ele se identificou também como cordeiro. Por quê? Porque ele diz, você tem que comer da minha carne. O que é que Deus exigia que o povo fizesse com esse cordeiro pascual? Que eles comessem a carne dele. Que eles consumissem toda a carne dele. E aquilo era uma sombra. Aquilo era um tipo. Era uma figura que apontava profeticamente para um que viria cumprir. Amém? Então o Senhor Jesus ele está se identificando aqui, por isso que nós estávamos falando. Em Êxodo 12, fala isso aqui como um só. Levítico 23, fala isso aqui como um só. Em Deuteronômio 16, aponta isso aqui também de uma maneira unida. Não um depois do outro, mas como se os dois fossem um. Por quê? Estavam retratando Jesus. Porque ele era o cordeiro pascual. E também ele era o pão asmo. Por isso ele disse, eu sou o pão que desci do céu. E o pão que eu estou entregando pelo mundo é a minha carne. Verdadeiramente a minha carne é comida. E o meu sangue é bebida. Espera. Quando você vai nas leis levíticas, o que a lei falava sobre o sangue? A lei dizia que os israelitas eles não poderiam comer ou tomar ou nem sequer preparar algo com sangue de animais. Por isso você entende um pouco o porquê que aquele povo se escandalizou. Falou, mas como que esse homem fala para mim comer a carne dele e para mim beber o sangue dele, quando a lei diz que nem sangue nós podemos colocar em nossa boca? Aí a necessidade de termos um profeta. Amém? Por isso que o irmão Brana, quando ele vem na mensagem O Sinal, em 1973, ele revela um pouco sobre o que é o sangue. Ele revela um pouco o que a Bíblia já tratava e o que muitos séculos depois a ciência iria descobrir, que a vida está no sangue. A vida, ela está unicamente no sangue. O sangue é a química da vida. O irmão Brano diz isso na mensagem sinal, a Bíblia diz isso. E muitos séculos depois que a Bíblia diz que a ciência veio comprovar isso. Então ele diz, o meu sangue verdadeiramente é bebida, porque no meu sangue há a vida eterna. Porque nós sabemos que o sangue, ele é proveniente do Pai. Quando nós pegamos, biologicamente falando, o gênese de um pai, o óvulo da mãe, o que produz a linhagem, a carga sanguínea, é o gênese paterno. O sangue provém do lado paterno. Por isso ele diz, verdadeiramente o meu sangue é bebida. Por isso que ele diz para aquela mulher, se você beberdes de mim, fluirá fontes de água viva em você. Quem beber dessa água aqui? Ele é essa água. Ele é esse sangue. Ele é essa fonte. Ele é a verdadeira bebida que traz vida. Por quê? Porque para onde ele está apontando? É isso que deixa as pessoas confusas. Porque Deus ele fala nas entrelinhas. Se dentro das linhas se pudessem falar, mas como que nós poderíamos beber sangue se as leis levíticas nos impedem disso? Ele não estava apontando para o sangue. Porque o sangue, ele é a química da vida. Mas ele estava apontando para a vida eterna, a vida Zoe, que estava dentro daquele sangue. Por isso que ele diz, quem vocês devem comer da carne do Filho do Homem. Vocês têm que comer desta carne. Amém? Então, nós identificamos que Jesus, ele é esse cordeiro pascual. Ele é essa carne que devemos comer. Essa é a carne que Deus exige que o povo consuma.
a carne verdadeira, né? O alimento verdadeiro, o alimento espiritual em seu devido tempo. O que você deve ser alimentado e nutrido. Observe, alimento sólido, né? Paulo diz, quando eu sou mais crescido, eu consigo comer alimento sólido. E ele também é um pão asmo, ele é um pão sem fermento, ele é um pão sem pecado. Nós sabemos que levedura ele aponta para pecado, né? Inclusive nós vamos tomar uma escritura aqui também, quando Paulo fala a respeito disso. Vamos lá. Paulo, quando ele vai trazer ali uma pequena correção, de tantas correções que ele traz para a igreja de Corinto, ele fala em 1 Coríntios 5 assim: livrar-nos do fermento velho, a fim que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Olha aí, Paulo, o apóstolo enviado aos gentios, identificando Jesus como um Cordeiro Pascual, né? Por isso celebre a festa não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, né? Nem com fermento da maldade e da corrupção também. Você pode estar assim na sua tradução. Mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade, né? Então ele está identificando aqui. Jesus, quando você vai lá em Marcos 8, ele identifica um fermento também. Ele fala, não se corrompa com o fermento dos fariseus e saduceus. Ele diz aos seus discípulos. Porque ele é o pão sem fermento. Ele é o pão sem pecado. Ele é o pão sem tradições. O erro daquele povo ali, em não conseguir reconhecer o Senhor Jesus, é porque eles não estavam mais atados à palavra de Deus. Eles estavam atados a tradições. Atados de ano em ano em tradições. Essas tradições se tornou tão comum que se tornou fútil para eles. Ao ponto que Deus teve que vir corrigi-los em Malaquias. Eles estavam levando um cordeiro manco, um cordeiro cego, oferta de qualquer maneira, o que é abominável para Deus. Nos dias de Jesus, era um costume judeu. E como o pessoal ali, eles tinham que vir de todas as cidades e se reunir em Jerusalém para comemorar a Páscoa, muitas vezes vinha de cidade distante. Aí, em vez dele trazer um cordeiro, ele ia lá e comprava um cordeiro ali em Jerusalém. Comprava um cordeiro ali sem mácula, branquinho, bonito. Mas aquilo ali se tornou uma tradição. Eles não tinham mais, porque o intuito disso aqui, o motivo principal, né? O que Deus aponta que era o motivo necessário para isso aqui, é para que eles se recordassem, para que eles lembrassem de quanto Deus os livrou do Egito. Quando Deus os livrou da escravidão. Quando Deus libertou aquele povo, não de uma maneira simples. Não com o faraó dizendo, pode ir embora. Não, com mão forte. Assim como ele prometeu lá em Gênesis para Abraão, que faria sua mão pesar sobre aquele povo, que fez o seu povo estar escravo por 400 anos. Então, Jesus ele era esse pão ázimo, ele era esse pão sem fermento, ele era esse pão sem tradições. E aquele povo não pôde reconhecer ele, aqueles fariseus, aqueles saduceus, cheios de tradições, de credos e dogmas em suas mentes. Eles não puderam reconhecer a palavra feito carne. O cumprimento do negativo, o cumprimento das sombras futuras, cumprindo-se diante dos olhos deles. Eles não conseguiram enxergar por conta de suas tradições, estar agarrados às suas tradições. Isso é um perigo até para nós mesmos hoje. Amém? O grande espírito religioso que cega as pessoas, coloca o incrédulo. Isso que o irmão Brano chega a dizer aqui no parágrafo que nós lemos, sobre as sombras. Isso nem mesmo é visto ali no Velho Testamento.
Embora o irmão Branham ele aponta onde é visto, que é lá na Torre de Babel, onde uma religião não bíblica ajuntou um povo, né? Mas vamos lá, continuemos. Jesus, ele é a nossa primícia. Ele é a nossa primícia. Ele é a primícia dos que dormem. Veremos aqui essa escritura. Jesus, a primícia dos que dormem. Quanto tempo ainda? Quanto tempo? Eita, nós. Vamos lá, só para deixarmos um parágrafo aqui, para nós identificarmos mais uma coisa aqui sobre Jesus ser o pão ázimo, né? Na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz, de 29 de dezembro de 1963, o irmão Branham diz assim, no parágrafo 35. Isso segue os 3 assuntos os quais temos recentemente falado. Um deles, em Tucson, ou em Fênix, sobre o porquê Jesus veio por meio de Belém. Isto, ele deve ser, porque ele é Belém. Belém, B-E-E, casa. E-L, Deus. E-M, é pão, pão. Casa do pão de Deus. E cada cristão que nasce em Cristo, nasce em Belém, a casa do pão de Deus. Amém? Lembrando aqui, mostrando, né? Até mesmo porque ele nasceu em Belém. Porque ele tinha que ser identificado escrituristicamente como um pão, como a casa do pão de Deus, como um pão que desce do céu, como um pão sem fermento. Amém? Como um pão que nutre o seu povo. Aí vamos lá, né? Falando sobre a festa das primícias. Paulo identifica o Senhor Jesus como a nossa primícia. Essa festa aqui, como nós falamos no último programa, ela consistia dos primeiros grãos amadurecidos. O povo levar, né, ali o adorador, levar os primeiros grãos de sua colheita, ofertá-los ao sacerdote, o sacerdote pegar esses primeiros grãos, colocar em um feixe, balançar diante de Deus aquele feixe, mostrando a oferta do adorador. E assim como fosse aquela oferta, assim como eram aqueles grãos ofertados, assim seria todo o restante da colheita. A segurança daquele adorador era que ele, ofertando os seus melhores grãos, toda a sua colheita seria só de grãos excelentes, só de grãos maravilhosos. Assim também como se aquele adorador ofertasse talvez não os melhores, mas os grãos medíocres, os grãos medianos, os que não eram nem feio, nem bonito, medianos, assim seria todo o restante da sua colheita. Assim como se aquele adorador também quisesse ofertar os piores grãos dele, ele poderia ofertar. Porém, toda a sua colheita também seria como aqueles piores grãos. Então o Senhor Jesus, como a nossa primícia, e graças a Deus ele é um excelente grão, ele é um grão excepcional. Amém? Por ele ser a nossa primícia, Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 15, no verso 20, diz assim, no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Ou, talvez em outra tradução, o primeiro dos frutos dentro daqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, logo depois, os que são da sua propriedade na sua vinda. Aleluias. Aleluias. Essa escritura é minha e é sua. Amém? Então, assim como Paulo diz, assim como a morte veio por um homem,
Adão, a ressurreição veio por um homem. E assim como em Adão todos morrem, porque Adão, ele estava em vida eterna, e após ele cair ali em pecado, ele e sua esposa, a morte veio. E por conta disso, todos nós estamos sujeitos à morte. Olha o que Paulo está dizendo, coisa maravilhosa. Assim como por meio de Adão, todos nós somos sujeitos à morte, por meio de Cristo, não porque eu sou bom, não porque você é bom, não porque eu sei ou você sabe algumas escrituras, mas porque ele ressuscitou, né? Mas porque em Cristo todos somos vivificados. Aleluia. Então Jesus, ele é a nossa primícia. Porque ele morreu e ressuscitou, e não morreu de novo, não como Lázaro, não como aquele soldado que caiu nos ossos de Eliseu, mas como aquele que ressuscitou e vive para todo sempre. Nós temos a garantia de vida eterna por meio de Cristo. Amém? E aqui está as escrituras do Velho Testamento, né? E nós olhamos aqui, dentro do que Deus nos proveu, o cumprimento dessas sombras. E tudo isso eram mistérios, né? São mistérios de Deus, mistérios ditos de tempos em tempos através dos profetas, os servos de Deus, como diz em Amós 3:7. Mas, em Apocalipse 10:7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando este tiver por soar a sua trombeta, se cumprirá todos os segredos de Deus. E todo o segredo de Deus é isto aqui, ó. Cristo. Cristo, o mistério de Deus revelado. Então, muita alegria que nós encerramos esse programa, esperando em Deus que temos alcançado o objetivo de mostrar essas sombras aqui, que é a sombra das coisas futuras, que é o Senhor Jesus Cristo, retratado nessas figuras, nesses símbolos, nessas sombras. Amém? Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Shalom.